Olá, eu sou Deusa Avelar. Vamos conversar hoje sobre otimismo versus pessimismo, e aí eu trago uma questão. A escolha é sua em ser otimista ou em ser pessimista, ou não é sua a escolha? Queridos, é tão interessante observar o funcionamento das pessoas na maneira como elas interpretam as situações da vida. E ao observarmos isto, podemos ver que o resultado de nossas vidas está diretamente relacionado à maneira como interpretamos e como nos comportamos diante das circunstâncias da vida. A maneira com que uma pessoa vê, percebe, sente, age e reage diante das circunstâncias vai definir o rumo que a sua vida vai seguir. Pela importância que eu considero ter este tema, eu quero refletir a respeito de duas maneiras fundamentais de pensar a vida, que é através do otimismo ou através do pessimismo. A pessoa otimista acorda e diz bom dia para o dia e o faz sem mesmo perceber. Diz bom dia muitas vezes sem palavras para quem está do seu lado, independente de como o tempo esteja, pois este novo dia, ele representa uma possibilidade de realização, de encontros, de tantas coisas que ela não consegue se perder, pois tudo ao seu redor é precioso demais para ser desperdiçado. Estar ao lado desta pessoa é ser energizado por uma energia boa. Ela nos contagia com sua disposição, alegria, bondade, e ela está sempre cheia de possibilidade, mesmo em meio às impossibilidades. Muitas vezes temos a impressão de que esta pessoa, ela consegue ressurgir das cinzas e melhor do que antes. Ela dialoga com a vida e a resposta que diariamente recebe da vida é um belo e poderoso sim. Esta pessoa otimista consegue levantar qualquer ambiente, erguer pessoas, grupos, conter e administrar conflitos. E ao final do dia, ainda sobrou um sorriso e um desejo de dar boa noite para a noite que chegou, que traz consigo também novas possibilidades. Sempre há uma possibilidade para a pessoa otimista. Interessante que esta maneira de ver, perceber, sentir, agir e reagir não é resultado de uma pessoa isenta de crises, dificuldades, problemas ou mesmo sofrimentos. Não, de maneira alguma. Tudo isso faz parte da sua vida como de qualquer outra pessoa. Mas a pessoa otimista consegue transcender as circunstâncias e visualizar as possibilidades contidas em cada situação. Escolhe ver e viver a vida diariamente com um sorriso nos lábios e uma incontida alegria e gratidão em seu coração. O outro lado da moeda nos leva para aquelas pessoas de uma maneira bem contrária, se parecem predispostas a pensamentos tristes, negativos e impossibilidades. Nós estamos falando da pessoa pessimista. Mas afinal, o que é o pessimismo? Segundo o dicionário Aurélio, é a disposição de espírito que leva o indivíduo a encarar tudo pelo lado negativo, a esperar sempre o pior das circunstâncias. É uma incapacidade de ter leveza. É viver a vida como se ela fosse um fardo, como se não fosse resposta da vida para todas as suas indagações. Desejos, aspirações, projetos, não existem possibilidades. O mundo é feito de tristezas, impossibilidades, fracassos, derrotas. E quando o não acontece, ele se materializa vindo de dentro de si mesmo. Não existe possibilidade das coisas darem certo. E se houver um deslumbre de que as coisas possam dar certo, ela muda de caminho na direção do fracasso conhecido, da frustração experimentada, da tristeza que é companheira de caminhada. Enfim, se o fracasso não acontecer, ela vai buscá-lo de uma maneira ou de outra. Ela vai torná-lo uma realidade, ela vai concretizá-lo.
Esses dois tipos de personalidade se contrapõem totalmente. Enquanto os otimistas tendem a ver o mundo como um grande bem, os pessimistas enxergam o mundo como um grande mal. Queridos, não podemos subestimar o poder das mentes e a nossa consequente capacidade de materializar, de tornar real todos os nossos pensamentos, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o sucesso quanto para o fracasso, tanto para a alegria quanto para a tristeza, tanto para a esperança quanto para a desesperança, para a realização de um sentido quanto para a falta de sentido. Nós temos a capacidade de ver tanto bem quanto mal. E a atenção e o valor que damos a eles vai definir as nossas experiências de vida. Diariamente fazemos opções sobre o que faremos diante de cada acontecimento de nossa vida. Apropriar-se do direito de escolher o bem nos fortalece na possibilidade de termos uma atitude mental positiva que traz como consequência equilíbrio para as nossas vidas. Se você não se sente livre em seus pensamentos, sentimentos, atitudes e comportamento para escolher pensar positivamente, saiba que muitas vezes as experiências que vivemos em nossa infância são experimentadas, interpretadas e internalizadas de maneira traumática, bloqueando as nossas possibilidades até mesmo de escolher como desejamos ou gostaríamos de interpretar e viver a vida. Internalizamos falsas crenças sobre a vida que nos roubam diariamente todas as possibilidades que cada um de nós traz consigo para experimentar a vida com qualidade. O trauma, a experiência difícil que foi vivida, interpretada e internalizada na infância, é a experiência que nos tira o direito e a liberdade de escolher sobre nossas emoções, pensamentos e ações. E nos tornamos sem saber e sem nem mesmo perceber prisioneiros de nós mesmos. Até tentamos lutar diariamente em nossas próprias emoções, contra uma avalanche de pensamentos ruins que nos põe para baixo, que tira o colorido da vida, que nos afasta das pessoas e que mesmo contra a nossa vontade nos empurram para o abismo da tristeza, fracasso, desesperança, pessimismo. Existe cura para isso. A experiência traumática, ela fica bloqueada em nosso sistema nervoso central e ela pode ser dessensibilizada e reprocessada, nos dando a possibilidade de aprender a ver um mundo diferente, a reagir às circunstâncias diferentes de uma maneira positiva e a descobrir uma nova esperança de viver. E essa esperança está numa abordagem em psicologia, que é a terapia de reprocessamento, que é o EMDR, que significa cura das experiências traumáticas através da estimulação bilateral dos hemisférios cerebrais. Se você quiser saber mais, faça contato conosco em nossa página e com certeza você poderá experimentar a ajuda que você precisa para ser livre para escolher, a partir daí, da cura, escolher o otimismo como uma possibilidade diária na sua vida e experimentar isso de uma maneira leve e saudável. Deus te abençoe.